Existe um problema silencioso no Ministério Infantil que quase ninguém gosta de encarar. Sem perceber, muitos líderes estão ensinando o comportamento cristão, mas não estão formando consciência espiritual. E isso não acontece por má intenção. Acontece porque no corre-corre das programações das igrejas, muitos ministérios infantis foram moldados para funcionar, não para transformar. Esse será o nosso conteúdo de hoje, que por sinal está muito bom. Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos e bora pro conteúdo. E já aproveita, curta esse vídeo, se inscreva neste canal se ainda não é inscrito, que eu fico aqui te esperando para começarmos. Bom, eu estou supondo que você já se inscreveu aqui no canal porque teve tempo para isso. Quando o Ministério Infantil se preocupa mais em manter a criança sentada em silêncio e obediente do que em ajudar a entender o que acontece dentro do próprio coração, algo se perde no caminho. A criança aprende que ser cristã é agir certo, não ser transformada. Aprende que Deus se agrada dela quando ela não dá trabalho, quando responde certas perguntas bíblicas ou quando repete versículos, mas não necessariamente quando ela é honesta sobre seus medos, suas dúvidas, seu sentimento de raiva. O prejuízo disso aparece anos depois. Essas crianças crescem sabendo histórias bíblicas, mas não sabem como a Bíblia conversa com a vida real. Sabem quem foi Davi, mas não sabem o que fazer quando sentem culpa. Sabem quem foi Daniel, mas não sabem como lidar com a pressão, com a rejeição ou com o fracasso. Elas aprendem o enredo, mas não o significado. Aprendem o que aconteceu, mas não o porquê isso importa para ela no dia de hoje. Outro efeito grave é a espiritualização precoce e vazia. Quando o Ministério Infantil ensina frases prontas como não chore, Deus está no controle, isto é falta de fé, ou crente de verdade não sente isso, a criança aprende a esconder emoções, não levar a Deus. Em vez de discipular com o Evangelho e ensinar a levar os sentimentos a Deus, o ministério às vezes acaba ensinando repressão. A criança percebe rapidamente que algumas emoções são aceitas na igreja e outras não. O resultado, ela ora o que acha que Deus quer ouvir, não o que realmente sente. Isso cria uma geração que sabe falar o cristianismo, mas não sabe se relacionar com Deus de forma verdadeira. Crianças que parecem espirituais, mas que por dentro não se sentem vistas, acolhidas ou compreendidas. Quando chegam à adolescência, muitos se afastam não porque perderam a fé, mas porque nunca aprenderam a ter uma fé honesta. Há também o prejuízo de tratar a criança como igreja do futuro. Quando o Ministério Infantil comunica, ainda que de forma sutil, que o importante é preparar a criança para um dia servir, um dia entender, um dia viver o Evangelho, ela ignora algo fundamental. A criança já é discípula em formação agora. Jesus não disse, deixai vir a mim quando crescerem. Ele acolheu crianças no presente, respeitando sua capacidade, seu tempo e sua linguagem. Quando o ensino ignora a fase de desenvolvimento infantil, surgem expectativas irreais. Esperam que a criança tenha uma maturidade emocional de adulto, capacidade espiritual que ela ainda está construindo e compreensão abstrata que seu cérebro ainda não alcançou. Isso gera frustração tanto no líder quanto na criança. O líder se cansa porque acha que elas não estão aprendendo e a criança se sente inadequada porque nunca acerta ou nunca corresponde às expectativas do líder. Um exemplo claro disso é quando exigimos aplicações complexas sem tradução prática. Dizemos, Jesus quer morar no seu coração, mas não explicamos o que isso muda na rotina dela. Dizemos, ore mais, mas não ensinamos que oração também pode ser um choro, um silêncio, uma pergunta e até uma confusão. Dizemos para ela confiar em Deus, mas não ajudamos a criança a identificar o medo que ela está sentindo no momento. Talvez quando você ouve tudo isso, algo esteja incomodando por dentro, não como culpa, mas como consciência. Aquela sensação de eu amo as crianças, mas sinto que poderia estar formando algo mais profundo. Esse incômodo não é um problema, muitas vezes é um chamado.
Foi exatamente desse lugar que nasceu o Ministério Infantil com propósito, não como um curso de ideias prontas, mas como um processo de realinhamento, um espaço para líderes que não querem apenas ensinar histórias bíblicas, mas aprender a formar corações, consciência e fé de forma intencional. Através dele você vai ensinar a Bíblia de forma respeitosa, com o desenvolvimento infantil que elas merecem. Se você sente que Deus está te chamando para sair do automático e construir um ministério que realmente discipula crianças, não só que funciona aos domingos, esse caminho pode ser para você. O link está aqui na descrição do vídeo e ele não leva para um método mágico, tá? Mas para um processo sério, profundo e transformador. Se você sente que é para você, corre lá e faça a sua inscrição. Outro ponto delicado é a valorização excessiva da performance. Crianças que decoram versículos ganham aplausos, crianças que se apresentam bem no culto são exaltadas, mas aquelas que são tímidas, questionadoras ou emocionalmente intensas acabam sendo invisíveis. Sem querer, o Ministério Infantil passa a mensagem de que Deus se agrada mais de quem aparece bem espiritualmente. Tudo isso constrói um evangelho infantilizado no pior sentido, simples na forma, mas raso no conteúdo. E simplicidade não é sinônimo de superficialidade. Jesus falava de forma simples, mas jamais de forma superficial. Ele tocava o coração, confrontava intenções, revelava os motivos internos do coração. O Ministério Infantil precisa resgatar isso. Ensinar crianças não é apenas transmitir histórias bíblicas, é ajudá-las a interpretar a vida à luz da Bíblia. É criar ambientes onde ela possa errar, perguntar, sentir e crescer, onde a Bíblia não seja apenas um livro de histórias bonitas, mas um espelho, um guia, um lugar seguro. Quando o Ministério Infantil muda essa lente, tudo muda para a criança. A disciplina deixa de ser controle e passa a ser cuidado. O ensino deixa de ser repetição e passa a ser formação. A criança deixa de ser espectadora e passa a ser participante ativa do processo espiritual. Esse tipo de ministério exige mais preparo, mais sensibilidade e mais intencionalidade. Exige líderes que entendam que ensinar a Bíblia para crianças não é simplificar Deus, é traduzir verdades eternas para os corações que estão em desenvolvimento. Mas o fruto disso é incomparável. Crianças que crescem sabendo não apenas quem Deus é, mas como se relacionar com Ele em cada fase de sua vida. E se tudo isso que conversamos aqui precisa ganhar forma, linguagem e constância, é exatamente para isso que existem visuais bíblicos. Porque crianças não aprendem só ouvindo, elas aprendem vendo, sentindo e se conectando. Os recursos visuais certos não substituem o discipulado, mas ajudam a Bíblia a sair do abstrato e alcançar o coração da criança com clareza, beleza e propósito. Na visuais bíblicos, cada material nasce com essa intenção. Não entreter por entreter, mas servir ao ensino bíblico de forma responsável, criativa e espiritualmente intencional. Se você quer ensinar a palavra de Deus de um jeito que as crianças realmente compreendam e levam para a vida, o link vai estar aqui na descrição. E antes de finalizar, eu quero te convidar a caminhar comigo neste diálogo. Se esse conteúdo te faz refletir, já curta esse vídeo, compartilhe com outros líderes e professores do Ministério Infantil e me conte aqui nos comentários qual foi o ponto que mais te confrontou ou que te despertou hoje. Este canal existe para formar líderes e conversas profundas que só crescem quando são compartilhadas. Obrigada por ficar até o final do vídeo, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.